Oi, prazer. Eu sou o Matheus. Acredito que a maioria de vocês não me conheça. E a verdade é que, no fundo, ninguém me conhece mesmo. E quem acha que conhece, talvez se decepcione. Se decepcione porque aquele Matheus que achavam que conheciam, ele morreu. Sim, gente, há um mês eu morri. E foi a melhor coisa que me aconteceu. E eu quero dizer que morrer não dói, mas assusta. Assusta porque a morte, ela traz liberdade. E a liberdade, ela apavora em meio ao mundo de prisões que a gente vive. Prisões emocionais, sociais, políticas, religiosas. Pois é, gente, alguns de vocês que estão assistindo já sabem do que eu tô falando. Mas a verdade é que aquele velho Matheus, ele morreu para que finalmente eu tivesse voz e pudesse seguir alinhado à minha verdade. Porque a nossa verdade é só nossa e ninguém tira se você a segue e a vive. E eu cheguei no fundo do poço algumas vezes na vida, e esse fundo do poço, ele é solitário, ele é invisível, e o fundo do poço ele não é nada glamouroso, nada. Não é nada bonito de se contar. Chegar lá é muito mais assustador do que a própria morte. Porque a morte não é o fim. A morte ela é o recomeço. E recomeço significa mudança. Significa novos caminhos. E o novo ele assusta, né? O novo ele assusta, o desconhecido assusta. Mas é justamente no desconhecido que podemos criar a realidade da vida que desejamos seguir com verdade, com fé e com muito amor. E como filho de Ogum que sou, as quedas e as batalhas apenas me fortaleceram e me fizeram levantar com mais garra para vencer. Porque a queda ela destrói, mas ela também fortalece aqueles que desejam viver pela verdade, que amam a vida. E dessa vez eu renasci. Renasci muito mais forte, e por isso que eu decidi ligar essa câmera hoje para contar a vocês de onde eu tirei forças para levantar da prisão que eu estava e poder renascer. E também para dizer que não se esqueçam de uma coisa: todo renascimento ele começa pela morte. Pela morte, assim como uma fênix que ressurge das cinzas, assim como Jesus que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Eu fui crucificado e ressuscitei no terceiro dia e renasci das cinzas. Bom, então é isso, eu criei esse canal por um motivo muito urgente, para finalmente dar voz a tudo que existe aqui dentro. E que por tanto tempo eu fui calado. E eu carreguei um peso imenso de culpa, mas o que eu não sabia é que essa mesma culpa seria uma lenha na fogueira para o meu despertar. E para entender a magnitude dessa transformação, é preciso olhar para o meu passado. Apesar da minha formação católica, eu sempre fui muito cético diante da palavra do homem. Os estudos e os rituais doutrinários da igreja nunca foram suficientes para me convencer sobre quem eu era, sobre quem Deus era na minha vida e de que forma essa força realmente se manifestava. A forma como a Bíblia tantas vezes ela é interpretada como um instrumento de doutrinação e de poder acabou me afastando da religiosidade por muitos anos. E hoje eu pratico ela através de outros caminhos, inclusive desvendei a minha verdade espiritual através dos ensinamentos da Umbanda, da força dos orixás e da sabedoria dos meus guias. E é exatamente por isso que o meu maior desejo aqui é que você entenda uma única verdade. Eu não vim aqui para pregar, para defender nenhuma religião. Pelo contrário, eu mesmo não me considero de nenhuma religião e não sigo nenhum dogma. O que eu faço é absorver os ensinamentos espirituais que estão alinhados aos meus ideais.
e assim criar meus próprios paradigmas e o meu universo particular, construindo assim a minha própria realidade pessoal. E a figura de Jesus, o Cristo, ela transcende as paredes de qualquer igreja, né? Ele pode ser interpretado, compreendido, vivido dentro de qualquer religião ou fora delas, né? Porque no fim das contas, cada um de nós é o templo da sua própria religião, né? Desde que você decida seguir o seu verdadeiro propósito, silenciar sua mente e se permitir ouvir. Se permita ouvir você próprio. E há uma passagem bíblica escrita justamente com o meu homônimo, que é o Evangelho de Mateus, que define a minha virada de chave. Ela diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E durante muito tempo da minha vida, eu não entendi o que isso realmente significava. Hoje eu compreendo que é sobre reordenar radicalmente as nossas prioridades, né? Por anos, eu corri atrás da falsa segurança dos relacionamentos, tentando garantir as coisas acrescentadas antes mesmo de saber quem eu era, né? Mas quando a gente escolhe olhar para dentro, viver sobre os princípios divinos e buscar essa justiça no nosso próprio templo interior, a gente começa a viver a essência de outra grande passagem que eu vou trazer, que é Mateus 22:37, que ela nos lembra que amar a Deus é o verdadeiro fundamento da vida. E na prática, amar a Deus significa colocá-lo no centro absoluto de todas as nossas decisões e dos nossos sonhos. E quando você para de colocar a aprovação das outras pessoas no centro da sua vida e coloca a espiritualidade nesse lugar, um equilíbrio inabalável toma conta de você. Você passa a buscar a vontade dele diariamente. Você para de mendigar afeto, de se anular, porque quando você se alinha à sua verdade, o universo ele entende. Ele entende e tudo o que você realmente precisa é acrescentado naturalmente na sua vida. E é tempo de deixar de carregar sonhos que não são nossos. Levantar e lutar pela nossa verdade. Ela é a única saída. A única. Afinal, só curando o nosso mundo interior é que nos tornamos capazes de ser luz nesse mundo tão caótico. Nós só vamos vencer as velhas estruturas de subordinação quando a nossa prioridade for, em primeiro lugar, sermos leais a quem nós somos. Bom, dando a introdução, agora eu quero falar de um assunto que vai unir tudo isso que eu falei, que hoje, dia 20 de julho de 2026, é o dia que meu filho Levi completaria 1 ano de idade. E por isso decidi gravar esse vídeo para falar sobre a minha experiência como pai desse ser de luz. Eu quero registrar como a passagem dele me transformou de forma definitiva. O Levi, ele não viveu anos nesse plano, não falou uma única palavra, mas ele foi meu maior mestre. E para que eu pudesse compreender a lição gigantesca que ele me trouxe, eu precisei viver na pele o que está escrito em Mateus 18:4. É uma passagem que diz que a verdadeira grandeza no reino dos céus é ter um coração ensinável, é reconhecer as nossas limitações sem orgulho, sendo simples e dependente como uma criança. E para entender o meu filho, eu precisei descer do meu pedestal. Eu tive que largar a minha arrogância e as minhas complexidades de adulto para ter um coração verdadeiramente ensinável, diante da pureza de um bebê. Ele me ensinou através da simplicidade, ele me despertou para uma espiritualidade,
e me entregou a força exata que eu precisava para curar o meu próprio mundo. Quando eu mergulhei nesse caminho e passei a compreender a verdadeira energia crística, eu entendi o peso e a força que existe no próprio nome de Jesus Cristo. Historicamente, Jesus vem de Yeshua, que significa Deus salva. E Cristo é a tradução para Messias, que significa o ungido, o escolhido. Então, dizer Jesus Cristo é fazer uma afirmação poderosa. É reconhecer aquele que salva e que foi ungido para um propósito maior. E foi exatamente essa energia de ser escolhido para uma missão que tomou conta da minha vida através do meu filho. O Levi, ele me ensinou que todos nós podemos despertar o Cristo interno, aquela força sagrada que nos resgata do nosso próprio sofrimento e que nos unge para transformar o mundo ao nosso redor. E ele me fez entender, na prática, um chamado da passagem de João 20:21, e quando Cristo diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E nós não estamos no mundo por acaso. Viver com propósito é ter consciência de que fomos enviados de forma intencional para cá. O meu propósito agora não é apenas existir neste mundo, mas sim glorificar a Deus através de atitudes reais, na forma como eu conduzo a minha vida, o meu trabalho, na forma que eu lidero a minha família e principalmente no respeito que eu exijo nos meus relacionamentos. O Levi, gente, ele foi um milagre do início ao fim. A gestação já começou conturbada, foi um grande baque para todo mundo. Ela não foi aceita de início por nossas famílias e, por ser de alto risco, exigiu um acompanhamento no Hospital das Clínicas da USP, aqui em São Paulo. Com 15 semanas de gestação, veio um sangramento sem causa definida. Com 22 semanas, a bolsa rompeu e o corpo quis expulsar o bebê. A previsão médica era de que ele nasceria em no máximo 7 dias, o que seria considerado um aborto, pois a pediatria ela não investe nesse nível de prematuridade. E foi no meio dessa tempestade, sem saber se meu filho viveria até o dia seguinte, que eu fui forçado a viver o que estava escrito em Mateus 6:25, que diz: viver sem ansiedade é aceitar que nós não podemos controlar tudo. O convite do Cristo ali era para que eu descansasse no cuidado de Deus, entregando aquela preocupação esmagadora a Ele, mas sem ignorar as nossas responsabilidades. Ao mesmo tempo, eu entendi na pele de que o tempo de Deus ele é perfeito. Diante desse diagnóstico fatal, a nossa inclinação humana ela é agir por impulso, ou afundar em um desespero absoluto, Mas isso acaba gerando um erro, E eu aprendi naqueles corredores do hospital que esperar muitas vezes molda muito mais o nosso caráter do que o próprio resultado que estamos buscando. E eu fiz a minha parte. Eu estive ali firme, esperei no tempo dele, e o controle da vida do Levi eu simplesmente entreguei na mão de Deus. E então, o inexplicável aconteceu. Mesmo com todas as condições desfavoráveis, a gestação seguiu por 60 dias, até hoje sem explicação médica, já que as estatísticas do hospital eram outras. O Levi era forte, ele viveu todo esse tempo no limite mínimo do líquido amniótico, superando a falta de nutrição, de oxigenação ideais, e ele acabou nascendo com 31 semanas de gestação, e o caso dele foi tratado como fantástico pela equipe médica do HC, e ao contrário de todos os cenários pessimistas,
Ele superou todas as expectativas. Ele era um prematuro extremo, nasceu com apenas 1 quilo, mas nasceu chorando, plenos pulmões, não precisou ser entubado, estava muito bem, não tinha sequelas graves daquele processo que ele passou na barriga. E além de tudo, ele tinha síndrome de Down. Ele sempre foi muito especial. Levi sempre foi muito especial. Ele era um bebê forte. Na UTI ele era elogiado todos os dias pelos médicos. Ele evoluía perfeitamente dentro da incubadora. Ele chegou a ser considerado o bebê mais saudável da UTI neonatal do Hospital das Clínicas. Porém, com 31 dias de vida, já estava na semi-UTI, esperando ganhar apenas peso para ir para casa, e ele pegou uma infecção hospitalar. E em 24 horas ele veio a óbito, causado por negligência médica do hospital, mas os detalhes dessa história específica eu posso contar em outro momento. Quando o Levi faleceu, o mundo desmoronou. Eu vi a família inteira afundar emocionalmente, buscando respostas na revolta, e muitos acabaram culpando Deus por aquela perda. Mas a minha experiência ela foi totalmente diferente, né? Eu não atravessei o luto tradicional que o mundo exige, porque minha alma, no fundo, parecia reconhecer o peso sagrado daquela despedida, sabe? Confesso que isso gerou um conflito imenso em mim. Eu senti muita culpa por não estar aos prantos, por estar em paz onde o mundo exigia o desespero, né? A perda do Levi foi a maior aflição que o mundo terreno podia me entregar. Mas como que eu consegui manter essa paz? Como que eu consegui enxergar Deus costurando cada detalhe dessa história? Enquanto o mundo só via tragédia, né? A resposta está numa mensagem deixada por Cristo em Mateus 5:8, que é: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E um coração puro, ele é aquele que está livre de malícia, de falsidade, de revolta. E foi essa limpeza íntima, mantida pelo arrependimento de quem eu fui no passado e pela graça divina, que me permitiu ter a sensibilidade exata para ver a presença de Deus agindo naquele hospital. A verdade, gente, incontornável, é que eu finalmente havia encontrado aquele significado genuíno que eu sempre busquei e não encontrava. Eu precisei permanecer firme na tribulação, porque eu tinha clareza, desde o primeiro minuto, de que a passagem do Levi por essa terra ela carregava um propósito muito maior. E hoje, a culpa deu lugar a uma certeza absoluta. O destino sempre foi esse, e eu precisava estar com o coração limpo e desperto para compreender essa lição. E vou dizer, o Levi ele não foi apenas um filho, ele foi um chamado para o meu despertar. Cada acontecimento, cada lágrima, cada erro, cada perda foi milimetricamente calculado pelo plano espiritual para que eu chegasse à clareza que eu tenho hoje. No meio de todo o caos que marcou meu ano de 2025, um detalhe profundo e silencioso foi orquestrado bem diante dos meus olhos, embora só agora eu consiga compreender a magnitude disso, que foi a escolha do nome do Levi. A expectativa de todos era que viesse uma menina dessa vez. Eis que no dia do ultrassom tivemos uma conversa rápida na recepção. E se for um menino, nós ainda não tínhamos escolhido um nome. Foi então que, sem pretensão alguma, pensamos em um nome de 4 letras, Levi, para combinar com os nomes dos nossos outros 2 filhos, Noah e Gael, que tinham 4 letras também. Então o ultrassom confirmou que era um menino, e saímos de lá com aquele nome ecoando na cabeça. E então eu fui pesquisar qual que era o significado do nome de Levi, E além do significado, eu li que
havia um roteiro exato do que aquele espírito veio trazer. As conexões bíblicas do nome Levi com a minha própria existência, elas são inegáveis. E elas revelam o tamanho da engenharia de Deus. Na Bíblia, a história conta que a tribo de Levi, ela esconde um dos simbolismos mais profundos sobre perda e propósito. E foi nela que eu vi a minha própria vida refletida. No Antigo Testamento, Levi foi o terceiro filho do patriarca Jacó com Lia. E a sua descendência formou a tribo dos Levitas em Israel. E assim como Levi, ele foi nosso terceiro filho também, né? E a história conta que quando Jacó estava em seu leito de morte, ele proferiu destinos a seus 12 filhos, né? E a sentença dada à tribo dos levitas pareceu muito dura, porque devido à impulsividade dele em ações do passado, a sua tribo não herdaria nenhum território na terra prometida. Eles seriam divididos e espalhados por Israel. A princípio, não ter esse pedaço de chão para chamar de seu, para cultivar, para construir um reino material, parecia uma privação absoluta de herança e de segurança. Mas o que inicialmente parecia uma punição foi transformada pela lei maior na missão mais sagrada de todas. E gerações depois, após a libertação do Egito, a tribo de Levi ela foi a única que se manteve fiel a Deus naquele episódio do bezerro de ouro, narrado no livro de Êxodo. Enquanto Moisés passava 40 dias no monte recebendo os 10 mandamentos, o povo, que estava impaciente com a demora, exigiu que Arão fizesse deuses para guiá-los. Então Arão derreteu os brincos de ouro e moldou a imagem de um bezerro e construiu um altar, né? E quando Moisés desceu do Monte Sinai e viu a idolatria àquele bezerro de ouro, ele convocou quem fosse fiel a Deus. E os levitas foram os únicos que mantiveram a lealdade. E por causa dessa fidelidade, Deus escolheu os levitas exclusivamente para o sacerdócio, para levar a palavra de Deus ao povo e para libertá-lo. E é aí que entra um detalhe espiritual lindíssimo, né? A ordem divina determinou que a falta de terras não era um castigo, mas sim uma vocação, né? Deus disse a eles: pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos, o Senhor é a sua herança. E como eles não tinham terras próprias para plantar, para colher, a função deles seria cuidar do templo, sustentar a conexão entre o céu e a terra e ensinar a verdade ao povo. Então eles não precisavam de um território no mundo, pois eles carregavam o sagrado dentro de si. E essa mesma alquimia espiritual aconteceu na minha própria trajetória, né? Durante muito tempo, o velho Mateus tentou desesperadamente cultivar terras que não lhe pertenciam. Eu busquei a segurança, fincando as minhas raízes em relacionamentos onde eu me anulava, tentando colher afeto em solos inférteis e tóxicos, movido apenas pelo medo cego de ficar sozinho. Eu estava construindo a minha vida sobre areia. E há uma passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 7, que ilustra exatamente o meu erro e a minha cura, que diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E hoje eu entendo que a verdadeira sabedoria não se baseia na nossa lógica humana, na lógica de buscar amparo nas outras pessoas ou nas validações do mundo. A sabedoria real está em ouvir e praticar a palavra de Deus, porque quem vive o que aprende constrói alicerces fortes, e alicerces que suportam as maiores tempestades da vida. E na minha vida, contando com Noah, que eu considero como meu próprio filho, e com o Gael, meu filho biológico, o Levi era exatamente o meu terceiro filho. E assim como na história bíblica, ele foi o filho que
me forçou a desviar o olhar do externo, né, e abandonar aquela areia movediça de uma vez por todas. Ele me fez mergulhar profundamente na espiritualidade e a encontrar o meu próprio templo interior, a minha verdadeira rocha. E esse lugar sagrado que eu entendi o poder de outra lição, que está em Mateus 6,6, a de que a oração sincera não é feita com repetições vazias para impressionar pessoas lá fora. A verdadeira conexão acontece no ambiente secreto. É no silêncio do nosso íntimo. É nessa total intimidade com o Pai que entregamos nosso coração ferido a Ele. E Ele se revela o seu cuidado, me fazendo compreender de uma vez por todas que o meu valor e a minha herança, ela não estão atrelados a nada que seja efêmero. Gente, mas a profundidade desse nome, Levi, me atingiu de vez quando eu fui entender quem era o Levi no Novo Testamento. Nos Evangelhos, Levi, ele era um cobrador de impostos, trabalhava para o Império Romano, e isso criava um paradoxo. Ele tinha muito conforto financeiro e status, mas ele vivia em um estado de absoluto isolamento. Ele vivia exatamente a armadilha descrito em Mateus 6,21, que diz: porque onde tiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E o perigo nunca foi ter bens, mas sim buscar a nossa segurança em coisas passageiras e acabar possuído por elas. O coração do cobrador de impostos estava preso àquela mesa. E quando eu li isso, eu percebi que a mesa de coletoria era a metáfora exata de quem eu era. O velho Mateus vivia aprisionado numa coletoria de impostos emocionais. Eu investia todo o meu tesouro e a minha energia tentando comprar a aprovação alheia. Eu cobrava de mim mesmo um preço altíssimo da própria essência, em negociações transacionais e submissas, apenas para caber na vida dos outros. Até que um dia Jesus, que havia escolhido a cidade de Cafarnaum como base para suas pregações, encontrou Levi. Encontrou ele não num templo, mas exatamente naquele balcão opressor que ele trabalhava. E a história conta que, sem grandes discursos, Jesus passou e disse: segue-me. Levi levantou, e um detalhe que muda tudo, ao contrário dos apóstolos pescadores que poderiam um dia voltar para os seus barcos, a decisão de Levi não tinha volta. Ao deixar aquele posto no sistema romano, as portas se fechariam para sempre. Então ele não hesitou nem pediu tempo. Ele simplesmente levantou-se e abandonou aquela vida. E para isso, deixou toda a sua vida para trás e mudou seu nome para Mateus, que significa presente de Deus. Ele deixou de ser um cobrador de riquezas temporais para se tornar um administrador de verdades eternas, abandonando sua antiga vida de prisões. Sim, gente, Levi é o nome original do apóstolo de Jesus, Mateus. Então, foi mergulhado nessa ruptura que eu compreendi a força de outra passagem bíblica, João 8,32, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E hoje eu sei que a verdade não é só um conceito abstrato. Andar nessa verdade significa ter a coragem de largar a hipocrisia e alinhar as nossas atitudes. A minha prisão, ela não era feita de grades. A minha prisão eram as ilusões de segurança que eu aceitava viver só pelo pavor de ficar sozinho. E eu confesso a vocês que isso pode doer muito no início, e dói. Romper essas estruturas dói, mas é uma escolha que sempre traz liberdade. E quando Cristo passou pela minha mesa através da passagem do meu filho Levi, eu fui forçado a enxergar
a verdade sobre quem eu sou, sobre o meu valor e sobre o meu propósito. O meu coração finalmente passou a investir no que é eterno. Eu levantei daquela mesa, abandonei a prisão e assumi meu novo nome e a minha missão. A vinda do meu filho Levi foi Cristo passando pela minha mesa e me dizendo: levanta e segue. E eu levantei. E assim como o apóstolo, eu sabia que não havia volta. Aquele velho Mateus submisso precisava morrer para que o verdadeiro Mateus, forte e consciente do seu propósito, pudesse nascer. Então, a vida e a partida do meu filho, ela me fizeram comigo o que o decreto fez com a tribo do Antigo Testamento. Arrancaram de mim todas as ilusões de segurança externa e territórios terrenos para que eu pudesse finalmente encontrar meu próprio templo interior. E o meu filho veio com o nome do meu passado para me entregar o meu futuro. O apóstolo Mateus, ele encontrou a sua missão escrevendo a ponte entre o Velho e o Novo Testamento. E hoje eu entendo que essa também é a minha missão. O Levi encerrou o meu Velho Testamento, a minha velha história de dor e anulação. Agora, munido da força que ele me deixou, é minha responsabilidade escrever o meu Novo Testamento, refletindo um mundo melhor e mais espiritualizado. E a base desse meu novo caminho está em uma outra lição essencial do mesmo Evangelho. E eu aprendi da forma mais dura que julgar com dureza as pessoas que me feriram ou as injustiças que enfrentei só me prenderia de volta àquela mesa de cobranças. O julgamento, ele fecha portas e nos acorrenta ao passado. Então a misericórdia é o que abre os caminhos para a cura real. Essa é a verdade. E é exatamente aqui que entra uma das promessas mais bonitas que está no capítulo 5 do Evangelho Mateus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E durante muito tempo eu achei que ser pacífico era me anular. Era baixar a cabeça e aceitar qualquer coisa para não gerar atrito, conflito. Mas hoje eu sei que o pacificador, ele não é submisso. O pacificador é aquele guerreiro que tem a força imensa de quebrar a corrente da dor e decidir que o sofrimento acaba nele. Ele não passa o sofrimento adiante. E hoje a minha escolha é amar, é corrigir com graça e assumir esse papel de pacificador. Então nós somos escolhidos para deixar um legado espiritual. Os frutos que permanecem, o amor, a bondade, o domínio próprio, são as únicas coisas que transformam e inspiram vidas de forma duradoura. É com essa energia, focado em deixar frutos eternos, que eu sigo rompendo o ciclo patriarcal para refletir um mundo melhor e mais justo, que tanto estamos precisando nesse momento. Então, nenhuma folha cai sem a permissão da lei maior. O sistema antigo ruiu, a mesa de impostos ficou vazia e a falta de terras deixou de ser uma perda para se tornar a minha maior liberdade. Mateus despertou e os frutos começaram a nascer, e a minha verdadeira história acabou de começar. E nessa minha nova caminhada, eu compreendi que nós não somos autossuficientes. Durante muito tempo eu achei que eu precisava dar conta de tudo sozinho. Mas hoje eu sei que reconhecer a nossa dependência de Deus em tudo não é e nunca será um sinal de fraqueza. É exatamente o contrário. É o único caminho que o poder dele se manifesta em nós. E é justamente por isso que eu decidi ligar essa câmera e abrir a minha história. Na passagem de Marcos 16:15, Jesus deixou um chamado claro. E eu entendi que compartilhar o amor e a libertação, ela não é exclusividade de padres, pastores ou missionários em terras distantes.
Todos nós somos chamados a evangelizar. E a forma mais poderosa de fazer isso é através das nossas atitudes, das nossas escolhas diárias e dos exemplos práticos que deixamos nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos amigos, na sociedade, né? E essa é a minha missão. E se eu pudesse resumir tudo que o Levi me ensinou, toda a dor que se transformou em propósito e tudo que esse canal eu pretendo que represente, eu usaria uma passagem mais essencial de todas da Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a passagem do meu filho por essa terra me fez compreender uma fração desse amor imensurável. A dor da entrega me ensinou sobre a verdadeira vida. Deus permitiu que essa história acontecesse para transformar o meu coração de pedra em um coração de carne e para me dar a chance de nascer de novo, desperto, curado e livre. O Levi, ele vive em mim e através dele o amor me deu uma nova vida. Uma nova vida. E é exatamente por isso que eu preciso deixar uma última reflexão com vocês antes de encerrar o vídeo. Tudo isso que eu vivi me trouxe uma clareza absoluta sobre o que realmente significa despertar. Porque você pode saber exatamente o que precisa fazer e ainda assim não fazer. Você pode compreender a origem de um padrão de dor e continuar repetindo na sua vida esse padrão. E a grande armadilha é que muitas pessoas se perdem porque confundem acesso com integração. E acessar uma consciência mais ampla, como eu acessei através do meu filho, é apenas o início. A verdadeira iniciação acontece quando aquilo que você compreendeu nos níveis sutis começa a modificar a forma como você vive no nível concreto. E você se torna mais lúcido, mais capaz de discernir e mais coerente entre aquilo que sabe e aquilo que faz. E é aí que o conhecimento deixa de ser informação e se torna consciência encarnada. A Terra, ela possui uma exigência que nenhuma dimensão pode eliminar. Aqui tudo precisa encontrar expressão. Uma vida precisa se transformar em decisão. E a decisão, ela vira ação. E a ação repetida vira um padrão. E esse padrão cria a sua realidade. E é assim que a consciência vira matéria. O que não atravessa a sua vida continua sendo apenas um potencial. E o potencial de expandir a consciência nunca foi fugir da Terra, como eu sempre achei, mas sim trazer mais consciência para dentro da própria Terra, né? O superior só se torna verdadeiramente integrado quando consegue encontrar expressão no inferior, né? Então, por isso, não se distraia, apenas tentando descobrir quem você foi em vidas passadas, ou de onde veio, quais poderes ainda não despertou. Tudo isso pode ter seu lugar, mas existe algo que continua diante de você, que é a vida que está acontecendo agora. Frequência não significa apenas uma vibração medida em hertz. Frequência também é um dia depois do outro, depois do outro, depois do outro. É o que você sustenta quando a inspiração desaparece e ninguém está observando. E a maior prova de uma consciência expandida não é o que ela consegue acessar no momento de meditação ou de dor, mas sim que ela consegue sustentar no dia a dia. A realidade terrestre, ela responde àquilo que você consegue sustentar. Essa é a minha mensagem. Falei bastante. Obrigado por me ouvirem, gratidão.
e que vocês também encontrem a coragem de levantar das suas próprias mesas de coletoria e sustentem a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Curtam se gostou e é isso. Até mais.